Olá, adolescentes e professores da revista Diálogo e Ação. Olá a todos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelos nossos vídeos e pelas nossas aulas desse trimestre e também dos outros trimestres. Se você é novo por aqui, quero te deixar um convite. Assista às nossas outras aulas, as 7ª primeiras aulas desse trimestre e também as aulas dos outros trimestres que abençoaram e continuam abençoando muitos adolescentes e muitos professores. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora. Quero te convidar para que hoje nós possamos refletir na 8ª aula do nosso trimestre. Lembrando que nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, baseado nos livros históricos. E a história do povo de Deus também é a minha história, também é a sua história, também é a nossa história. Nessa nossa 8ª lição, nós vamos refletir sobre o Deus dos impossíveis. O Deus dos impossíveis, o Deus que realiza milagres, proezas. E agora, os milagres e as proezas de Deus no Antigo Testamento, nos livros históricos. Eu quero te convidar para um momento de oração muito especial. Nós sempre temos pedidos de oração, momentos de oração no início da nossa aula. E no início dessa aula, o motivo de oração é orar louvando a Deus por todos os seus feitos, por todos os seus milagres na nossa vida, na vida do nosso irmão, na vida da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Então vamos louvar a Deus por todos os seus feitos nas nossas vidas, em nosso meio, para que nós pudéssemos ser transformados através do seu poder. Nessa lição, nós temos 3 textos bíblicos base. Todos estão no mesmo livro e eu quero compartilhar com você. O primeiro texto é o de 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. O segundo texto é o de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 44. E o terceiro texto, também em 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 27. Quero te apresentar os objetivos dessa aula para que fique mais fácil você compreender o que nós queremos alcançar com essa lição, o Deus dos impossíveis. O primeiro objetivo é aprender que o Deus da Bíblia é especialista em impossíveis. Aleluia! O segundo objetivo é aprender a confiar em Deus para que a sua ação esteja sempre presente em nossa vida. E o terceiro objetivo, observar a ação dos milagres para o crescimento coletivo, para o crescimento da nossa igreja, da nossa comunidade. A introdução da nossa lição vai dizer que o impossível, no qual Deus é especialista, é aquele onde nem o mais apto dos homens consegue realizar. E eu quero te explicar. Quero que você imagine aí a pessoa mais inteligente que você conhece, aquela que você considera ser mais preparada, aquela mais apta para enfrentar todos os desafios do mundo. Pensou? Agora imagine só que essa pessoa está diante de um grande desafio, de um problema ou de uma situação que ela precisa resolver e então essa pessoa chega à conclusão: é impossível resolver esse problema, é impossível passar por esse obstáculo, é impossível conseguir resolver essa situação. Mesmo que essa pessoa mais apta, mais inteligente considere impossível resolver, para Deus essa situação se torna impossível, porque todas as situações que são impossíveis diante dos homens é possível para Deus, porque o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. O nosso Deus pode todas as coisas para transformar, para impactar, para sinalizar o seu reino na vida do homem, para as pessoas. Então, nem o homem mais apto é páreo para Deus. Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. O ponto 2 da nossa lição vai dizer um homem de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, encontramos a história de um mestre e seu discípulo. Eliseu era discípulo de Elias, 2 nomes muito parecidos. Eliseu era discípulo de Elias e reconhecia que o Senhor estava sobre o seu mestre em tudo o que fazia. 2 milagres que Eliseu presenciou por estar perto de Elias impactaram, transformaram,
vocacionaram a sua vida para o ministério. Eliseu percebeu que Deus estava agindo tão poderosamente na vida de Elias que ele queria ficar muito perto, muito próximo, para que ele também fosse transformado, para que ele também pudesse vivenciar esses grandes milagres. E 2 milagres assim foram sensacionais e mudaram a perspectiva de Eliseu para a vida, para o ministério, para a comunhão com Deus. O primeiro milagre foi atravessar o rio com os pés secos. E o segundo milagre foi ver Elias, seu mestre, ser levado ao céu sem passar pela morte. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem andado próximo de pessoas que são alvos da ação e do milagre de Deus? Você tem andado próximo de pessoas que vivem experiências extraordinárias com Deus e te motivam, te incentivam a ter um relacionamento ainda melhor, ainda mais próximo com o Senhor? Eliseu escolheu andar com uma pessoa assim, que através da ação da vida de Deus, da vida dela, pudesse inspirar a sua vida a ser ainda melhor. Eu quero que você também pense nisso. Ande próximo de pessoas que incentivem o seu relacionamento com Deus. O ponto 3 vai nos dizer milagres que trazem vida. 4 milagres aconteceram através da vida de Eliseu. Vejam só, Eliseu foi impactado, transformado, motivado e incentivado ao ministério a partir dos milagres que Deus fez através da vida de Elias, seu mestre. E então, depois de entrar no ministério, incentivado pela ação da vida de Elias por Deus, ele também vivenciou grandes experiências. Então, olha só, acredite que a partir das pessoas que você escolhe para incentivar a sua vida, você também pode viver grandes experiências com Deus. E foi isso que aconteceu com Elias. Viveu grandes experiências com Deus. E eu listo aqui 4 delas que estão descritas na Bíblia para você, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. O primeiro milagre foi o azeite da viúva. Uma viúva estava prestes a perder os seus filhos porque ela estava com uma grande dívida. E então, Eliseu chega na casa dessa viúva, junta todos os potes que tinha na sua casa, pede para que ela pegue vários potes na casa dos vizinhos e ele começa a pegar o pouquinho de azeite que ela tinha e transbordar nas vasilhas em que ela trazia. E várias vasilhas foram cheias, tanto que ela vendeu e pôde assim arrecadar um dinheiro para pagar a sua dívida e ainda conseguir viver de uma maneira saudável, próspera no Senhor com os seus filhos sem precisar vendê-los. Um grande milagre. Outro grande milagre foi a sunamita e o seu filho. Essa mulher não tinha filhos. Ela tinha um marido que já era idoso, que provavelmente não conseguiria dar filhos para ela. E então, Eliseu conheceu essa mulher nas suas viagens missionárias, nas suas viagens que ele fazia para propagar o nome de Deus, para liberar as suas profecias. Então, Eliseu descobre que ela não tinha filho e por isso que ela estava triste. Então, Eliseu profetiza na vida dela que ela teria um filho para alegrar os seus dias. Então, ela fica grávida, tem o neném, o menino cresce, se desenvolve, um belo rapaz, só que em determinado dia ele adoece e morre. E aí, são 2 milagres em um. Depois da profecia de que ela teria um filho, Eliseu retorna e ressuscita esse filho para a sunamita. Então ela recebeu 2 milagres de Eliseu. Ela conseguiu conceber um filho, né? Ela conseguiu dar à luz a um filho. Primeiro milagre com a sunamita. E depois ele ressuscitou o filho dela da morte. Ele trouxe alegria e depois ressuscitou a alegria na vida dessa mulher. Aleluia! Deus faz grandes coisas através da nossa vida, assim como fez através da vida de Eliseu. Mas não acabou por aí. O terceiro milagre é a morte na panela. Olha só que engraçado esse nome de milagre, morte na panela. Está escrito aí na sua Bíblia, você pode conferir lá em 2 Reis, no capítulo 4. As pessoas estavam num acampamento e precisavam comer. Então, uma das coisas que elas cozinharam para comer era uma planta venenosa, sem saber cozinhar uma planta venenosa. E quando se deram conta, olharam na panela e viram: olha, nós não podemos comer isso, porque se comermos seremos envenenados, porque cozinhamos para comer uma planta
venenosa, uma planta que vai nos causar mal, vai nos trazer a morte. Então Eliseu toca naquela panela, ora, lança uma palavra sobre aquela panela e a morte que estava na panela sai. E eles comem aquele alimento sem que fizesse mal algum. Vejam só que coisa gloriosa. Quarto milagre através da vida de Eliseu foi 20 pães para alimentar 100 homens. Veja só, homens que estão na guerra, homens que estão trabalhando, sentem muita fome, precisam de energia. No mínimo seriam aí um pão, no mínimo, hein, gente? Um pão para cada homem. Mas aqui nesse milagre, 20 pães alimentaram e sustentaram aqueles 100 homens para que eles continuassem na labuta, na peleja, na guerra, no trabalho. Grande milagre da multiplicação, mas principalmente da sustentação. Deus, o Deus dos impossíveis, como estamos refletindo nessa lição, realiza grandes milagres e proezas na vida daqueles que se colocam à disposição para sinalizar o seu reino, para pregar a tua palavra, para profetizar em nome do Senhor. O quarto ponto da nossa lição vai dizer: só o Senhor é Deus. A passagem de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 27, nos ensina que Deus abençoa mesmo aquelas pessoas que achamos que não merecem seu cuidado. Naamã era um general da Síria que havia guerreado contra Israel, vencido e levado uma menina como escrava para sua casa. Você provavelmente já conhece a história de Naamã, mas se não conhece, nós resumimos aqui rapidinho para você. Naamã era um general da Síria que invadiu a Israel guerreando contra o povo de Deus e após vencer uma batalha, levou para si uma escrava. E nós podemos considerar que Naamã não era o melhor dos homens para receber um milagre, mas Deus, através da vida do profeta, abençoou Naamã, que estava com lepra, uma doença incurável. Para a época, ele foi restaurado, teve sua pele restaurada, sua vida restaurada e se prostrou diante do Senhor. Nós devemos pensar, imaginar e refletir que os milagres não são só para aqueles que andam com Deus, para aqueles que servem a Deus, mas também para aqueles que não conhecem a Deus e passam o conhecer através dos grandes feitos do Senhor. E foi isso que aconteceu com Naamã. Através da profecia, do milagre liberado para a vida dele, da restauração da sua pele e da sua vida, ele pôde conhecer o Deus de Israel e o seu poder. Quantas pessoas que estão ao seu redor e não conhecem a Deus podem ser alvos do milagre do Senhor através da sua vida para que possam conhecer o seu reino, a sua história, a história do povo de Deus e o próprio Deus. Seja canal de bênção na vida delas. Chegamos ao destaque da nossa lição que vai dizer: nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia! Anote aí esse destaque, anote aí na sua Bíblia, anote aí no seu caderninho, coloque aí no seu celular. O nosso Deus é um Deus de milagres. Chegamos agora ao desafio diálogo e ação. Temos acompanhado aí nesse nosso trimestre um desafio a cada lição. Tenho visto aí vários adolescentes e professores cumprindo esses desafios e esse desafio ele é muito especial. Poste nas redes sociais qual milagre realizado através da vida de Eliseu mais te impressionou e poste aí nas suas redes sociais. Lá no ponto 3 nós temos os 4 milagres: o azeite da viúva, a sunamita e seu filho, a morte na panela e 20 pães para 100 homens. Coloque aí nas suas redes sociais com a hashtag Diálogo e Ação, hashtag Convicção Editora, hashtag EBD Online, qual desses milagres mais impactou a sua vida, mais te impressionou. Vamos compartilhar juntos. No domingo dessa lição, eu vou postar nas minhas redes sociais qual desses milagres mais me impressionou. Chegamos à conclusão que vai nos dizer que o Senhor está pronto a salvar, restaurar e transformar a realidade daqueles que o reconhecem e lhe entregam sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida e vai transformar a vida também de outras pessoas através da sua vida. Para guardar no coração, quero ler para você 2 Reis, no capítulo 5, versículo 15, que vai dizer: Então, ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo.
Será que as pessoas que estão ao seu redor podem declarar isso através da palavra que sai da sua boca, através do milagre de Deus, através da sua vida? Não há nenhum Deus como o Deus de Israel. Chegamos ao final da nossa lição e eu quero orar. Orar pedindo ao Senhor. Senhor, toque nas nossas vidas, transforme as nossas vidas, impacte as nossas vidas com o teu milagre. E não só, Senhor, que através das nossas vidas o teu milagre também abençoe a vida de outras pessoas, que possamos estar entregues verdadeiramente nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que nessa semana você viva o milagre do Deus dos impossíveis e as pessoas que estão ao seu redor também. Até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.